Eu estudava na mesma escola da Débora, que era uma menina que eu acreditava ser minha amiga. Enfim, vou contar um pouco da minha história na escola, assim, na época da adolescência. Eu era uma menina muito magrinha, não tinha curvas como as outras meninas da minha sala, né, da minha escola no geral. Era incrível, eu era a única na escola magrinha. As outras tinham as mais magrinhas, mas que tinham um pouquinho de bumbum, um pouquinho de seios. Eu nunca tive, eu era uma tábua reta, reta. E isso me incomodava muito, porque todo menino que eu gostava nunca se interessava por mim, nunca. Um dia chegou um menino na escola, um novato, o Daniel, e assim de cara eu me apaixonei por ele. E como eu era muito amiga da Débora, eu contei logo pra Débora que eu tava gostando, que eu tava afim do Daniel. E a Débora chegou pra mim e falou assim, como ela era muito minha amiga, a gente dividia tudo, né? E ela, né, torcia muito por mim. Ela chegou pra mim e falou assim, nossa amiga, sério, ele é um gatinho. Vocês vão fazer um par perfeito, um casal perfeito. Nossa, eu fiquei muito feliz, muito entusiasmada. E eu fazia de tudo para chamar a atenção do Daniel. Só que o Daniel nem olhava para minha cara, nem sentia nada por mim. Nada, nada. Só que um dia, o Daniel, ele veio puxar papo comigo. E isso me encheu de esperança, gente. Fiquei muito entusiasmada, muito empolgada. E não vi a hora, né, dele começar a mostrar, falar mais comigo, de mostrar mais interesse. Só que, infelizmente, gente, não passava de amizade. O Daniel chegou pra mim e falou que, nossa, que eu era uma amigona pra ele e tal. E isso me deixou muito triste. Porque eu realmente, depois comecei a perceber, né? A ficha caiu. Eu comecei a perceber que o Daniel, ele não me olhava com outros olhos, e sim apenas de amiga. Eu só sei que um dia a Débora chegou pra mim, falando que o Daniel tinha chamado ela pra sair, pra tomar um sorvete. E, assim, eu confesso que eu fiquei muito mal. Só que aí ela chegou pra mim e falou assim, por que que eu tô falando pra você, amiga? Porque eu quero saber se você não se importa com isso. E eu falei que ela podia fazer o que ela quisesse, só que tava nítido, gente, na minha cara, que eu tava querendo chorar. Só que eu falei pra ela, não, amiga, não se preocupe, eu não vou ficar mal. E ela me garantiu, gente, me garantiu com toda a certeza que ela não tinha nada com o Daniel, que ela não sentia nada por ele, que era só amizade mesmo. Ok, fiquei mais aliviada. Só que ela mentiu pra mim, porque passado 2 semanas, gente, eu descobri que a Débora tinha ficado com ele. E aí eu fui conversar com ela, fui falar com ela, e ela me confessou tudo. Ela disse que realmente estava ficando com o Daniel, que eles dois estavam se gostando e que ela estava apaixonada, muito apaixonada pelo Daniel. Gente, eu fiquei tão mal. De primeiro eu fiquei tão mal, sabe? Mas eu só sei que depois disso, gente, a Débora parou de falar comigo. E a Débora se tornou outra pessoa. Ela ficou enojada. Ela ficou tão nojenta. Dava pra ver que ela se achava melhor que todo mundo, sabe? Ela passava por mim e ela ficava, sabe, zombando da minha cara, soltando piada. Gente, de um amor, de um carinho que você tinha pela Débora, se transformou num ódio. Num ódio tão grande, gente, que eu sentia, que eu passei a sentir da Débora. Eu tava com uma raiva tão grande dela, gente, tão grande, que eu comecei a ter pensamentos vingativos. Eu me tornei uma pessoa que eu não era. Eu me tornei vingativa. Eu me tornei rancorosa, sabe? E eu comecei a ter inveja, comecei a ter raiva de todas as meninas bonitas que tinham corpo, sabe? Que tinham cabelo bonito, rosto bonito. Gente, eu me tornei uma pessoa totalmente diferente do que eu era, sabe? E da Débora, meu ódio era mortal. Eu desejava, gente, pra vocês verem o nível de ódio que eu tinha, que eu comecei a sentir pela Débora. Eu desejava que um raio caísse na cabeça da Débora e matasse ela ali instantaneamente, sabe? Eu tinha muita raiva mesmo, pra vocês terem noção. E eu comecei a ficar com, sabe, com rancor no meu coração. Gente, para explicar, para resumir tudo, eu não me conhecia mais. Eu me tornei outra pessoa. O tempo passou. Terminamos os estudos e eu comecei a trabalhar na loja da minha tia. E assim, gente, eu ganhava meu salário. Mas todo salário que eu pegava
era para fazer trabalhos para Débora. Trabalhos como assim, gente? De magia negra. Eu queria porque queria destruir a Débora. Primeiro eu comecei fazendo simpatias para conseguir tirar o Daniel da Débora. Só que eu não conseguia de jeito nenhum, gente. Eu fazia simpatias para que ele não sentisse nojo dela, sabe? Que ele viesse sentir alguma coisa por mim. Só que parece que estava tendo um efeito, sabe? Ao contrário. Eu fazia para largar ela, só que ele se apegava mais ainda nela. E de uma hora para outra ele me bloqueou das redes sociais. E nossa, eu ficava com mais raiva ainda, com mais raiva. Eu vendo que não tava dando jeito, né, essas simpatias, né, tanto que eu tava gastando todo o meu dinheiro, meus pais estavam começando a desconfiar, eu fazia tudo escondido dos meus pais, mas eles estavam começando a desconfiar. Então eu vendo que as simpatias não estavam resultando, não estavam fazendo efeito para eu conseguir conquistar o Daniel, eu comecei a querer fazer trabalhos pesados, pesados mesmo, para acabar com a vida da Débora. Então, na mesma mulher que eu comecei a fazer simpatias, né? Fui conversar com ela para fazer esses trabalhos. Ela falou que não fazia porque era muito pesado e ela me indicou outro colega que fazia justamente o que eu queria. E eu fui. Ele perguntou se eu realmente tinha certeza do que eu queria e eu falei para ele com toda a certeza que sim, mesmo muito nervosa, porque era o primeiro trabalho assim muito pesado. Eu confesso que a primeira vez que eu fiz esse trabalho eu me arrependi muito, né? Só que depois eu disse, não, já comecei, agora eu vou continuar, né? E nada resultava. Nada que eu fizesse para Débora resultava. Então, eu vi que eu tava gastando muito dinheiro, e eu, sabe, eu abri mão, deixei para lá, eu não quis mais fazer trabalhos nenhum, cancelei lá, disse pro homem que não queria mais nada e parei, não fiz mais nada. Eu só sei que o tempo passou e uma vez, num ponto de ônibus, eu conheci uma menina muito bonita mesmo, principalmente de corpo, maravilhosa, né? Até hoje eu tenho amizade com ela. E a gente começou a conversar. Papo vai, papo vem, passados uns dias, a gente conversando, acabou tocando nesse assunto, acabei contando uma história para ela. E ela pediu para ver uma foto da Débora. E eu mostrei, porque assim, gente, mesmo eu tendo muita raiva dela, eu também tinha inveja, sabe? E eu ficava ali stalkeando ela, eu ficava vendo as coisas dela. Então eu acabei mostrando a essa minha amiga, que eu conheci no ponto de ônibus. Ela falou assim, ela tem cara de metida. Eu detesto gente metida, odeio. E quando ela falou isso, de repente me veio na cabeça. Será que se ela desse em cima do Daniel, o Daniel não deixaria a Débora para ficar com ela? Sabe, eu pensei nisso. Então eu na hora falei assim, será que você não toparia começar a puxar papo com o Daniel nas redes sociais para ver se ele cai na sua, se ele dá em cima de você? Aí ela falou assim, eu faço, eu tenho coragem. Aí eu falei, aí eu comecei a combinar com ela, eu comecei a falar para ela, olha, ele sempre teve olhos para meninas do corpão e você tem um corpo maravilhoso, muito bonito, ela também era muito bonita. Fala com ele na rede social, vê, porque eu sempre quis, nem que eu não fique com ele, gente. Nem que eu não ficasse com ele, mas eu queria ver a desgraça dela. Eu queria vê-la sofrendo, passar pelo que eu passei, sabe? Porque eu sofri muito quando ela fez aquela trairagem comigo naquela época. Então eu queria que ela sofresse o que eu sofri, sabe? Eu queria que ele deixasse ela, eu queria ver ela chorando, sabe? Se rastejando por ele. E eu fiz essa proposta para ela. Falei para essa minha amiga dar em cima dele e tal, que eu só queria ver a desgraça dela, eu só queria ver que ele deixasse ela, sabe? Só queria isso. E a minha amiga topou, só que teve uma condição, né? Que eu colocasse crédito no celular dela. E pra mim não foi difícil, como eu já trabalhava, claro, eu coloquei crédito no celular dela e ela fez lá o combinado, né? Cumpriu com o combinado. E, gente, o Daniel caiu como um patinho, gente. O Daniel caiu na armadilha. Ele começou a dar em cima dela. E com o tempo ela começou a falar, mas eu não quero você, porque
eu tô arrependida, eu sei que não vai dar certo, você ter comprometido, tá namorando. E ele começou a falar mal da Débora, gente, dizendo que ela era preguiçosa, que ela não era boa de cama. A gente começou a falar um monte de coisa da Débora. E eu ria, gente, eu amava, eu me divertia tanto com aquelas prints, porque ela printava tudo e mandava pra mim. Eu me divertia muito com aqueles prints. Nossa, vocês não imaginam quanto eu fiquei feliz, realizada, sabe? Porque depois eu descobri que a Débora estava sofrendo, que ela entrou em depressão. E, nossa, eu fiquei muito, muito feliz mesmo, muito feliz mesmo. Só que aí, gente, o tempo passou, eu consegui. Ela nunca mais voltou pro Daniel, eles se separaram mesmo, 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 mesmo. E depois, gente, eu comecei a sentir um vazio, sabe? Eu não sentia mais graça na minha vida. Eu comecei a ficar muito mal. E eu comecei a lembrar de tudo, de toda a maldade que eu havia feito para Débora. Apesar dela ter me feito muito mal. E eu comecei a pensar, sabe, comigo mesma, que aquilo me causou uma felicidade instantânea, muito rápido. Mas depois passou. Eu não conseguia ser feliz, gente. Eu não conseguia ser feliz. Eu ficava feliz com a desgraça. Eu passei a sentir felicidade com a desgraça dos outros, sabe? E só que depois eu me tornava uma pessoa seca, uma pessoa vazia, uma pessoa infeliz. Então eu comecei a pensar nessas coisas que eu tava fazendo, na pessoa que eu havia me tornado, que eu não era uma pessoa ruim, sabe? Eu me tornei essa pessoa. E eu comecei a pensar mais em mim, eu comecei a me achegar a pessoas que começaram a me dar conselhos para o bem, começaram a falar que eu deveria pensar mais em mim, que eu deveria me importar comigo, sabe? Me importar mais comigo, querer mais o meu bem, a minha felicidade, não querer a desgraça, a infelicidade dos outros, que eu não ia para lugar nenhum desse jeito. E eu comecei a colocar isso na minha cabeça. Então, eu comecei sim a me cuidar mais, a me valorizar, a me amar mais, porque eu não me amava. E eu conheci uma pessoa maravilhosa que eu tô até hoje, né? Só que eu continuo sim, gente, eu não vou mentir. Eu continuo fazendo trabalhos. Inclusive, foi a Maria Padilha que me ajudou na questão amorosa, né? Eu conheci, com a ajuda dela, eu conheci a pessoa que eu tô hoje. Mas assim, eu sempre deixei bem claro pra ele que eu odeio traição. Porque eu me torno uma pessoa muito má, gente. Quando eu sou traída, eu me torno uma pessoa muito má, sabe? Eu não sei porquê, eu não consigo tirar isso de mim. Eu me torno uma pessoa cruel, muito má. E eu sou capaz de fazer coisas horríveis. Apesar de eu ter mudado, sabe? Apesar de eu não gostar disso, de eu me esforçar para mudar, só que eu não consigo. Eu me torno uma pessoa muito cruel quando mentem para mim, quando eu sou enganada. Essa é a palavra certa. Quando eu sou enganada, eu me torno uma pessoa cruel, uma pessoa que eu não gostaria de ser, não é? Então, eu sempre falo isso para a pessoa que eu tô hoje, né? Que a gente tá junto. E com a gente não tem mentiras. É sempre verdade. E assim, gente, eu me arrependo sim das coisas que eu tentei fazer, que eu tentei tirar a vida dela, da Débora, de todas as formas. Mas graças a Deus, eu dou graças a Deus por isso, né? Por eu não ter conseguido, por nada de ruim ter acontecido com ela, não é? E me arrependo sim, por já ter ficado feliz com a desgraça dos outros. Então, amigos, o que vocês acharam dessa história? Eu trouxe pra vocês uma história real, enviada por escrita. Sim. Se você também tem uma história, né? Vocês viram que a história de hoje foi chocante, né? Eu achei muito chocante. Eu, pelo menos, achei chocante. Mas uma história engraçada, uma história triste, uma história de amor, uma história de superação. Manda pro meu e-mail, tá? Que eu vou deixar na descrição e aqui nos comentários. Pode mandar lá pelo e-mail, tá? Eu prefiro que mande pelo e-mail porque a história vem completa. E lá é minha ferramenta de trabalho, tá? O Instagram é mais pessoal, é mais onde, né, eu recebo mensagem também de inscritos, tá? Dos meus amigos, pessoas próximas. Então, para não misturar as coisas, eu prefiro que envie as histórias pro meu e-mail, tá bom, amores? Essa história é real. Um inscrito me mandou. E assim,
Eu acredito muito na lei do retorno. Tudo que a gente faz em vida, tudo que a gente planta, a gente colhe, não é? E tudo que a gente faz em vida, a gente vai ter um retorno. Seja o que a gente fizer de bom ou de mal. Então, é o que eu tenho para dizer para você, que me mandou a história, é que você se apegue com Deus, entendeu? Porque, assim, gente, é minha opinião, isso não é de Deus. Esse sentimento que você tem, eu tenho certeza que não vem de Deus, porque a gente sabe, qualquer pessoa sabe que acredita em Deus, sabe que Deus é amor, não é? E assim, tudo que você fizer hoje aqui em vida, você vai colher, entendeu? Como eu falei, seja coisas boas ou seja coisas ruins. Então, se você semeia a maldade, você vai colher a maldade, tá bom? Então, se você semeia coisas boas, você vai colher coisas boas. Então, eu não desejo coisa ruim pra ninguém. Eu só desejo coisas boas. E não vale a pena, gente, não vale a pena. Que bom que hoje você se ama mais, você se gosta mais. Que bom que você encontrou pessoas no seu caminho que orientaram você a seguir um caminho bom, entendeu? A se amar mais, a, sabe, querer bem para si própria. Que bom que isso aconteceu, não é? E eu desejo tudo de bom para você. Mas você tem que largar seus hábitos ruins, entendeu? Para você conseguir ser feliz completamente. Porque enquanto você ainda tiver isso dentro de você, esse rancor muito grande, e quando alguém pisa em você, quando você é maltratada, quando você mente para você se você é traída, enganada, você se torna uma pessoa muito cruel. E isso não é bom para você, meu amor. Não é bom, entendeu? Então faça de tudo, se apegue com Deus, entendeu? Se apegue muito com Deus. Ore a Ele, se você acredita em Deus. Ore para Deus. Peça ajuda dele para você se livrar disso, desse sentimento ruim, porque é um sentimento horrível. Eu acho que ninguém deveria sentir isso, entendeu? E você sentia, quando você estava pior ainda, nossa, você se sentiu vazia, você não sentiu mais, não tinha sentido na sua vida, você não tinha felicidade, não é? Então é algo que, nossa, eu não desejo isso para ninguém, né? Eu acho que, infelizmente, tem muitas pessoas que são infelizes, que se sentem vazias, e é um sentimento horrível, horrível, né? Todos nós deveríamos ser felizes, sabe? Sentir felicidade. Eu acho que isso depende da gente, muito da gente procurar ser feliz, tá? Espero que vocês possam ter entendido a lição dessa história, tá? Porque ela passa uma lição muito grande, gente, pra gente. Não querer a vida de ninguém, sabe? Não desejar o mal de ninguém. Porque tudo que a gente faz, a gente colhe, né? Vocês viram que ela desejou o mal pra Débora, que ela só queria o mal pra Débora, depois que a Débora enganou ela, né? Que é a melhor amiga dela. Ela só queria o mal da Débora. E ela não sentia felicidade nenhuma na vida dela, ela não sentia nada, ela só sentia felicidade em ver a desgraça dos outros. E depois, quando ela percebeu que isso era ruim, que estava fazendo mal para ela começou a sentir tristeza, ela começou a sentir a vida dela vazia. E isso é o que a pessoa ganha, né? Querendo só o mal dos outros, a desgraça dos outros, né? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. Curta, comenta, compartilha. Se você for novo aqui de paraquedas, meu bem, se inscreve. Ativa o sininho da notificação na opção todos para não perder a história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!